Olá, seja bem-vindo. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo. A Agência Reguladora dos Estados Unidos aprovou a primeira vacina contra a chikungunya. O imunizante é do grupo austríaco Valneva, que tem parceria com o Instituto Butantan no Brasil. A segurança da vacina STIC contra a chikungunya foi avaliada em 2 estudos clínicos realizados na América do Norte, em que cerca de 3.500 participantes com mais de 18 anos receberam uma dose do imunizante. O nível de anticorpos avaliado nos participantes do estudo baseou-se em um nível que demonstrou ser protetor em primatas não humanos que receberam sangue de pessoas que foram vacinadas. Quase todos os participantes do estudo da vacina atingiram o nível de anticorpos esperado. A vacina foi aprovada usando o caminho de aprovação acelerada. Esse é um caminho que permite que a FDA aprove certos produtos para condições graves ou com risco de vida, com base em evidências de eficácia de um produto que tem probabilidade razoável de prever benefícios clínicos. Segundo a agência, após a comercialização, a empresa vai conduzir um estudo para avaliar o risco de reações adversas graves, semelhantes à chikungunya, após a administração de STIC. Durante o estudo, 2 pessoas foram hospitalizadas com sintomas da doença. A vacina aprovada é do grupo austríaco Valneva, que tem parceria com o Butantan no Brasil. A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, mesmo vetor do vírus da dengue e do Zika vírus. Segundo o Ministério da Saúde, o vírus apareceu no Brasil há 10 anos e o país já registrou mais de 1 milhão de casos, com 909 mortes. O desmatamento anual na Amazônia ficou abaixo de 10.000 quilômetros quadrados pela primeira vez após 4 anos consecutivos de taxas altas. Os dados divulgados pelo programa PRODES do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram que entre agosto do ano passado e julho deste ano, 9.000 quilômetros quadrados de florestas foram perdidas, uma redução de 22% em comparação com o período anterior. O desmatamento na Amazônia Legal no período de agosto de 2022 a julho de 2023 alcançou 9.001 quilômetros quadrados, o que representa queda de 22,3% em relação ao ano anterior. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, nesta quinta-feira. Os números do INPE representam o melhor resultado desde 2019, ponto de partida para uma alta no desmatamento na selva amazônica, que alcançou um máximo em 15 anos entre agosto de 2020 e julho de 2021. O Brasil tem atraído cada vez mais turistas interessados em conhecer os pássaros da nossa fauna. O número de brasileiros que gostam de observar as aves vem crescendo significativamente. Eles são os passarinheiros, mas não aqueles do mal que os capturam e contrabandeiam suas presas, mas sim os do bem, que só querem observar o que de mais belo a natureza criou e deixar que sigam seus voos. Passarinhar, que é como definem seus aficionados brasileiros, o ato de observar aves, conhecido no mundo como birdwatching. Observar aves eclodiu originalmente a partir do interesse em história natural da Inglaterra vitoriana. Na época, os estudiosos ou simples amantes do exótico procuravam enriquecer suas coleções com ovos, penas e animais empalhados. A preservação ainda não era uma preocupação daqueles tempos. Isso só começaria a ser discutido no final do século XIX, quando grupos se organizaram internacionalmente para defender a preservação das espécies na natureza. A maior parte desses passarinheiros são de turistas estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra, onde a atividade é mais difundida. No Brasil, a passarinhação começou tímida, mas se intensificou nos últimos 10 anos. Se estrangeiro ainda são maioria entre os passarinheiros, o número de aficionados por aqui cresce exponencialmente. Só na plataforma Wikiaves, eles já são quase 50.000, embora ornitólogo calcule que há muito mais aficionados que não se dão ao trabalho de registrar seus avistamentos no site. O melhor da passarinhação é que é acessível a todos e, para começar, é só abrir a janela e usar o celular. Daí a pouco, a pessoa já vai querer comprar um binóculo
mais ou menos potente, uma câmera fotográfica caprichada. E pronto, já virou passarinheiro. O Brasil tem uma vasta variedade de pássaros de diferentes espécies que encanta os observadores. Um projeto de uma central de bioenergia instalada em Toledo, no oeste do Paraná, está produzindo energia elétrica a partir do biogás gerado por estrume de porcos. O projeto foi criado pensando na produção, rentabilidade e redução dos gases do efeito estufa. O biogás é uma forma de aproveitamento da matéria orgânica utilizada como fonte de energia renovável e sustentável, considerada barata. Esses componentes podem ser obtidos do bagaço de cana, resíduos agrícolas e dejetos animais. A unidade instalada em Toledo consegue gerar energia suficiente para abastecer 1.500 casas populares. Toda essa matéria-prima vem de 15 produtores da região, que possuem 41 mil suínos. Os animais produzem diariamente cerca de 340 metros cúbicos de estrume, volume equivalente a 340 caixas de água de 1.000 litros cada. A transformação dos dejetos em energia é feita em biodigestores, que são estruturas de concreto revestidas com lonas plásticas resistentes. Dentro dessas estruturas, as bactérias consomem parte do material orgânico dos dejetos, liberando um gás rico em metano. Com o processamento, acontece uma redução de até 90% na emissão de gases que contribuem para o efeito estufa e são liberados pelas fezes dos animais. A cidade de Toledo é considerada a maior produtora de carne suína do país e anualmente possui movimentação de R$ 1,3 bilhão. De acordo com a Cibiogás, o estado do Paraná tem um grande potencial para a produção do biogás, especialmente a partir de dejetos gerados na pecuária, suinocultura ou avicultura. A região oeste do estado, por exemplo, tem capacidade para instalar cerca de 35 usinas. O processo é bom para o meio ambiente e também para a suinocultura, já que a implantação do biodigestor poderá garantir ainda mais benefícios para os produtores. Recentemente, a prática ganhou até nome de pré-sal caipira. A expectativa para a Associação Brasileira de Biogás é que o volume produzido no país aumente 15 vezes até 2030. Em meio ao aumento do assédio cibernético, uma das principais redes sociais do mundo anunciou a criação de um botão de segurança que permite ligar diretamente para uma linha de emergência, uma novidade mundial. O Instagram anunciou essa nova ferramenta que promete dar um basta nos assédios virtuais, com o objetivo de lutar contra o assédio cibernético entre jovens na França. Segundo a empresa, qualquer pessoa que denunciar assédio terá acesso a um botão de chamada telefônica que a colocará em contato com psicólogos e advogados no 3018, número francês de atendimento às vítimas de violência digital. Para a associação promotora da iniciativa, o botão de linha direta é um instrumento eficaz e esperado há muito tempo. A criação vem em meio a um aumento grande no número de pessoas que sofrem com essa situação. Quase 25% das famílias francesas já enfrentaram o problema de assédio virtual contra um menor de idade. Segundo uma recente pesquisa realizada para a E-Enfance, 15% dos alunos do ensino fundamental e entre 25% e 27% dos alunos do ensino médio disseram ter passado por isso na França. Para enfrentar o fenômeno, o governo francês apresentou no final de setembro uma série de medidas que vão da denúncia sistemática de casos à justiça ao desejo de excluir estudantes assediadores das redes sociais. A iniciativa chamou a atenção de outras plataformas digitais. O TikTok, uma rede muito popular entre os jovens, não criará um botão de chamada direta, mas quem denunciar um caso receberá um link para o site de serviço 3018.
Essa criação é muito importante, já que 86% dos jovens de 8 a 18 anos de idade usam as redes sociais, incluindo 67% dos alunos do ensino fundamental e mais de 90% dos alunos do ensino médio. Esse pode ser um alívio para as famílias, já que a internet é um cenário ideal para a realização de assédios por conta da falta de regulamentação e a facilidade na criação de perfis falsos. Agora, o cerco desses criminosos está ficando cada vez menor. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver. O pagamento do 13º salário deve injetar mais de 290 bilhões de reais na economia brasileira. E ainda, uma equipe de cirurgiões de Nova York afirmou ter realizado o primeiro transplante de um olho inteiro no mundo. Nós voltamos já. Estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. O pagamento do 13º salário deve injetar mais de 290 bilhões de reais na economia brasileira. Mais de 87 milhões de brasileiros vão ser beneficiados até o dia 20 de dezembro. Cerca de 87 milhões e 700 mil trabalhadores do mercado formal, beneficiários da Previdência Social, aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios receberão o 13º salário. Em média, cada trabalhador vai receber R$ 3.057 esse ano. De todo o valor a ser pago, cerca de 201 bilhões de reais irão para empregados formais e outros 90 bilhões para aposentados e pensionistas. Os trabalhadores do setor do serviço receberão em média R$ 4.400, sendo a classe que receberá o maior 13º. Já os trabalhadores da indústria receberão em média R$ 4.000. É bom o trabalhador ficar atento para que as empresas cumpram com o pagamento do 13º dentro do prazo. A primeira parcela deve ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. O abono equivalente ao salário mensal é direito de todo trabalhador sob regime da CLT. Caso o trabalhador pague pensão alimentícia, ele deve repassar o valor extra ao alimentado. Mas caso o trabalhador que paga pensão alimentícia não receba o 13º, a parcela extra da pensão não é obrigatória. O governo dos Estados Unidos doou 400 câmeras corporais para o Brasil. O objetivo é que a segurança pública brasileira avalie as vantagens e desvantagens do uso dos equipamentos enquanto desenvolvem um projeto para usar a tecnologia. Também será doado um programa de computador de gerenciamento de imagens. O valor total dos produtos ultrapassa os 5 milhões de reais. O avanço da urbanização em áreas de risco no Brasil triplicou em 38 anos. Ao se considerar a condição de vida da população nas comunidades, a situação é ainda mais crítica. O levantamento realizado pelo MAP Biomas mostrou que a urbanização em áreas de risco no Brasil chegou a 123 mil hectares em 2022, ou seja, triplicou em comparação com o levantamento de 1984. Na média nacional, 3% da área urbana total está localizada em zona de risco, ou seja, sujeito a deslizamentos, secas e enchentes. No caso das favelas, esse percentual chega a 18%. A ocupação de áreas até 3 metros de distância de leitos de rios mais vulneráveis a inundações durante as chuvas quadriplicou desde 1985 e chega a 425 mil hectares. Como referência desses dados, um outro demonstra que esse tema precisa ser analisado pelas autoridades nacionais. Isso porque o país enfrenta um aumento nos registros de desastres naturais desde 1991. No ano passado, o país bateu o recorde da década de registros relacionados às chuvas.
Já em 2023, episódios como os da chuva em São Sebastião, no litoral paulista, e das inundações no Rio Grande do Sul indicam que o cenário deve se manter. Agora, mais do que nunca, o Brasil precisa lidar com o passivo de pessoas que já ocupam áreas de risco, com realocações ou obras de infraestrutura que garantam alguma segurança. O foco deve ser preservar as pessoas no local por conta de vínculos afetivos, sociais e profissionais. Frente a um cenário de desastres cada vez mais frequentes, o governo brasileiro deve compreender a mudança climática como pauta central e se prevenir o mais rápido possível para evitar que novos desastres ocorram. Assegurado pela Constituição Federal de 1988, o direito à moradia é uma competência comum da União, dos estados e dos municípios. A eles, conforme aponta o texto constitucional, cabe promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, ações pouco vistas pelas esferas governamentais em grande parte do Brasil. O primeiro relatório sobre inteligência artificial, produzido por um grupo de 16 cientistas de diferentes áreas e de várias instituições, a pedido da Academia Brasileira de Ciências, alerta sobre os principais riscos e benefícios que essa tecnologia avançada pode trazer ao país. O documento traz recomendações para o avanço da inteligência artificial no Brasil e será encaminhado ao governo federal. A avaliação foi feita à Agência Brasil pelo professor titular do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Edmundo Albuquerque de Souza e Silva. Souza e Silva lembrou que durante a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII, houve também uma tecnologia disruptiva que mudou a forma de a sociedade sair da agricultura para as fábricas. Ele acredita que para uma economia emergente como a do Brasil, se não forem tomadas as providências necessárias, será um desastre. O documento alerta que o futuro da sociedade brasileira será moldado pelas escolhas que o governo e a sociedade fizerem em relação à inteligência artificial. Sem o investimento adequado na área, o Brasil pode ter um declínio tecnológico e ficar à mercê dos países que se acham na vanguarda nesse campo. O ChatGPT é um sistema de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI em 2022, capaz de conversar sobre os mais variados assuntos com seus usuários, a partir de comandos escritos. O documento da ABC recomenda a necessidade de educar as pessoas não só para o conhecimento da tecnologia, mas para despertar o pensamento crítico, visando o uso da inteligência artificial de forma benéfica. Em relação a empregos, o professor da COP reafirmou que o nível de especialização requerido será cada vez maior. A necessidade urgente de formar profissionais qualificados em áreas relacionadas à inteligência artificial, como aprendizado de máquina e ciência de dados. Países com liderança tecnológica já iniciaram essa formação há pelo menos uma década. O perigo, segundo avaliou o professor, é precisar de gente mais especializada para desenvolver a tecnologia e, por outro lado, perder aqueles empregos mais simples. Com uma tecnologia dessas, programas simples de computação, os chamados softwares, desenvolvidos por empresas de pequeno porte, podem ser totalmente automatizados. O relatório mostra a necessidade de realização de Companhia Nacional de Informação para que a população entenda o que é a inteligência artificial, que o assunto deve ser ensinado nas escolas e se criem centros específicos de pesquisas nas universidades sobre essa matéria. O relatório traz também um alerta para o país. O Brasil, por seu tamanho e importância, não pode ficar atrás. Do contrário, aumentará a distância entre o crescimento econômico aqui e o do mundo desenvolvido. Uma equipe de cirurgiões de Nova York afirmou ter realizado o primeiro transplante de um olho inteiro no mundo.
Um procedimento descrito como um grande avanço médico, embora ainda não se saiba se o paciente irá de fato recuperar a visão. A cirurgia inovadora consistiu em extrair parte do rosto e todo o olho esquerdo de um doador e inseri-los no receptor. O receptor é um operário de 46 anos que sobreviveu a uma descarga elétrica de 7.200 volts em junho de 2021, quando seu rosto tocou um cabo eletrificado. Aaron James sofreu graves lesões, como a perda do olho esquerdo, o braço esquerdo acima do cotovelo, todo o nariz e os lábios, além dos dentes da frente, a bochecha esquerda e o queixo até o osso. Ele foi encaminhado ao NYU Langone Health, centro médico líder em reconstrução facial, onde foi realizada a intervenção em 27 de maio. Transplantar um olho inteiro foi durante muito tempo o santo grau da ciência médica. E embora os cientistas tenham tido certo sucesso em ratos, a operação nunca tinha sido realizada em uma pessoa viva. Embora o olho esquerdo transplantado tenha dado sinais de boa saúde, não é certo que James vá recuperar a visão. Mesmo assim, os médicos afirmaram que James era o candidato ideal para o teste. O olho direito de James permanece intacto e o transplante facial já significava que ele precisaria de medicamentos imunossupressores de qualquer forma, o que favorecia o custo-benefício, ainda que o transplante do olho esquerdo conferia apenas um valor cosmético no lugar da visão. James ainda vai precisar retornar a Nova York para consultas mensais de acompanhamento e tem a opção de voltar a trabalhar como gerente de segurança para trabalhadores de linhas de alta tensão no futuro. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.